Você já parou para pensar que várias coisas que você usa todos os dias simplesmente não foram planejadas? Algumas das invenções mais comuns da história surgiram por erro, acidente ou pura sorte. Tipo, um cientista que esqueceu um experimento aberto, um cozinheiro que deixou algo passar do ponto e até um cara que estava tentando criar uma arma. E o resultado? Coisas que hoje estão na sua casa, na sua cozinha ou até no seu bolso. Hoje você vai descobrir 7 invenções do dia a dia que nasceram de erros gigantes, mas que mudaram o mundo. E a última da lista foi descoberta por causa de um cachorro. Mas antes da gente começar, se você gosta de curiosidades surpreendentes como essas, já se inscreve no canal, deixa o like e comenta aqui embaixo qual invenção você acha que foi criada totalmente por acidente. Primeiro, o micro-ondas. Tudo começou em 1945 com um engenheiro chamado Percy Spencer. Ele estava trabalhando com um equipamento chamado magnetron, usado em radares militares. Até que algo estranho aconteceu. A barra de chocolate que estava no bolso dele simplesmente derreteu. No começo ele achou que era coincidência, mas decidiu testar. Colocou alguns grãos de milho perto da máquina. Resultado: pipoca voando pelo laboratório inteiro. Foi aí que ele percebeu. As micro-ondas estavam aquecendo a comida. E assim nasceu o primeiro forno micro-ondas da história. O problema? Ele pesava mais de 300 quilos e tinha quase 2 metros de altura. Basicamente, um micro-ondas do tamanho de uma geladeira industrial. Segundo, o post-it. Você sabe aqueles papeizinhos amarelinhos que grudam em tudo? Eles existem graças a uma cola que deu errado. Em 1968, um cientista da empresa 3M estava tentando criar uma supercola extremamente forte. Só que o resultado foi o contrário. Ele criou uma cola fraca demais, tão fraca que praticamente não servia para nada. Ou pelo menos era o que parecia. Anos depois, um colega dele teve uma ideia: usar aquela cola fraca para marcar páginas de um livro sem estragar o papel. E assim nasceu o Post-it, uma invenção que hoje vende bilhões de unidades. Tudo por causa de uma cola que deu errado. Terceiro, batata chips. Essa história é praticamente um ato de vingança culinária. Em 1853, um cliente em um restaurante reclamou várias vezes que as batatas fritas estavam grossas demais. O chefe ficou irritado, muito irritado. Então decidiu cortar as batatas extremamente finas, fritar até ficarem duras e salgar bastante. A ideia era basicamente dizer: agora reclama disso. Mas o efeito foi o contrário, o cliente adorou, e assim surgiram as batatas chips. Ou seja, uma das comidas mais populares do planeta nasceu de um chefe irritado. Quarto, o velcro. Essa invenção surgiu por causa de um cachorro. Em 1941, um engenheiro chamado George de Mestral estava passeando com seu cachorro na Suíça. Quando voltou para casa, percebeu que a roupa dele e o pelo do cachorro estavam cheios de sementes grudadas. Curioso, ele decidiu observar aquilo no microscópio e descobriu algo interessante. As sementes tinham pequenos ganchos microscópicos que prendiam nas fibras do tecido. Então, ele pensou: e se eu copiar esse sistema? Anos depois, nasceu o velcro, usado em roupas, mochilas, tênis, equipamentos espaciais e muito mais. Tudo inspirado por sementes grudadas em um cachorro. Quinto, o sorvete na casquinha. Essa invenção foi feita em 1904. Antes de 1904, o sorvete era servido apenas em copos. Mas em uma feira nos Estados Unidos, um vendedor de sorvete teve um problema. Acabaram os copos, bem na hora que a fila estava enorme. Desesperado, ele pediu ajuda para o vendedor da barraca ao lado, que vendia waffles. A solução? Enrolar o waffle e colocar o sorvete dentro. Pronto, nascia o sorvete na casquinha, uma solução improvisada que virou tradição mundial. Sexto, o Super Bonder. Essa cola superpoderosa surgiu durante a Segunda Guerra Mundial.
Os cientistas estavam tentando criar plásticos transparentes para miras de armas. Mas um dos compostos criados era um desastre. Ele grudava em absolutamente tudo. No começo foi descartado, até que perceberam algo. Aquilo poderia ser a cola mais forte já criada. E assim nasceu o Super Bonder, uma invenção militar que acabou virando item obrigatório em qualquer gaveta de casa. E sétimo, o picolé. Essa invenção foi feita por uma criança. Em 1905, um garoto de 11 anos chamado Frank Epperson deixou um copo de refrigerante com um palito do lado de fora de casa. Durante a noite fez muito frio. Quando ele acordou, o líquido tinha congelado com o palito dentro. Ele puxou o palito e criou o primeiro picolé da história. Anos depois, ele patenteou a ideia. Tudo começou com um copo esquecido do lado de fora. E isso prova uma coisa curiosa. Algumas das invenções mais incríveis da história não nasceram de planejamento. Elas nasceram de erros, acidentes e pura curiosidade. Agora, me conta aqui nos comentários qual dessas invenções você achou mais surpreendente. E se você gosta desse tipo de curiosidade que faz a gente olhar o mundo de outro jeito, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui no canal sempre tem histórias curiosas, descobertas inesperadas e invenções que parecem simples, mas mudaram completamente a nossa vida. E você pode ter certeza, algumas delas estão bem na sua frente agora.